E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara Castro, esse é o canal 20 mil palavras e no vídeo de hoje eu vim cumprir uma promessa que eu fiz nesse outro vídeo que vocês estão vendo aqui atrás, que é quando eu conto sobre um menino que eu conheci num ônibus e foi a minha primeira paixão quando eu tinha 16 anos. Eu disse que se esse vídeo tivesse 50 likes, eu ia vir aqui pra contar o que aconteceu com esse menino depois, o que aconteceu com a gente depois que a gente se conheceu, começou a ficar. Eu tinha mais ou menos 17 anos nessa época e tem 57 likes, então eu vim aqui continuar a história. Eu acho que vocês querem escutar, pelo menos 50 pessoas querem. E é isso. Vamos lá. Pra quem não viu o vídeo anterior, primeiro que você pode ver, mas é um vídeo muito longo, porque eu sou péssima, por isso que o canal chama 20 mil palavras, que eu não consigo resumir nada. E... Mas eu vou fazer um micro resumo aqui. Eu tinha 16 anos, também tem um vídeo aí contando sobre o meu primeiro beijo, né? E depois eu não tinha me apaixonado, não gostava de menino, fiquei na dúvida se eu era lésbica, se eu era sexuada. E daí eu fiz uma oração pra Deus pra conhecer uma pessoa que me fizesse sentir uma mulher, porque apesar de eu nunca ter me apaixonado por nenhum menino e não me interessar tanto pelo assunto, eu já tava me sentindo muito deslocada pela idade, né? Já ia quase fazer 17, tava terminando o ensino médio e, puta, nunca tinha me apaixonado, não sabia como era isso. Sentia falta. E eu era cristã, então tinha toda aquela coisa de não sair beijando qualquer um, de, sabe, ter um prometido, orar. Eu não concordava muito com isso, mas ao mesmo tempo também não queria ser promíscua, então eu ficava muito na dúvida e acho que isso me bloqueava muito também pra ter um relacionamento. Daí eu fiz essa oração, conheci um menino no ônibus e a gente começou a ficar. E esse menino, a nossa história no começo, assim, foi cheia de coincidências, como eu contei no vídeo anterior, né, o fato de a gente entrar no ônibus e tal. Depois disso, a gente começou a ficar algumas vezes, mas ele tinha 5 anos a mais que eu, ele já tinha terminado a faculdade, porque ele era programador, então faculdade de menos tempo. E ele vivia e trabalhava na Zona Leste, tinha uma rede de amigos na Zona Leste, acho que até hoje tá por lá e tal. Tocava em bandas pra lá. E apesar de eu também morar na Zona Leste, não tão perto dele, na Zona Leste de São Paulo, minha vida era mais na Paulista. Eu estudava na Paulista, eu trabalhava na Paulista, e os meus amigos eram todos ali dessa região, não que moravam ali, mas que trabalhavam ali, que estudavam ali. E a nossa vida social terminava sendo ali, na região central de São Paulo. E então, nesse momento que a gente tava ficando, a gente conversava muito por MSN, por mensagem, né, SMS. Estamos falando aí, gente, ó, de 2009. E, e eu lembro que um dia eu tinha uma coisa muito legal pra fazer na Paulista com uns amigos meus. E eu queria muito que ele fosse comigo, porque eu tava apaixonada, mas eu não sabia que tava, né? Mas eu tava apaixonada, eu tava curtindo muito ficar com ele. E eu queria que ele estivesse comigo, mas ele também tinha uma despedida de um amigo dele que ia mudar de estado. E era na Zona Leste, né? Onde ele tinha toda a vida dele e a vida social dele. Então a gente, cada um foi pro seu compromisso. E eu não tinha maturidade suficiente pra levar um relacionamento como eu tenho hoje em dia, que também já tenho quase 30 anos. Então, quando a gente voltou dos nossos, né, das nossas comemorações, o que a gente tinha pra fazer, a gente foi conversar por MSN. E eu lembro que eu falei pra ele, poxa, eu tô triste, porque hoje o meu dia foi tão legal, tão especial, e eu queria muito que você estivesse comigo e você não tava. E eu sei que a sua vida social é num lugar e num horário que não é a minha realidade. Então isso me preocupa um pouco, de tipo, até onde vai, né, o nosso relacionamento. Não foi com essas palavras, né, mas foi isso que eu quis dizer. Até onde vai nosso relacionamento. E ele falou, poxa, mas você tá preocupada com isso? Só vai piorar. Você tá fazendo cursinho pra vestibular, você ainda vai entrar na faculdade, sua vida ainda vai piorar muito. Mal sabia eu, porque nessa época eu não tinha nem ideia. E ele sim, porque já era mais velho, já tava vivendo uma outra coisa. E ele falou, não vai melhorar, só vai piorar. E eu falei, poxa, não sei se eu quero viver uma vida assim, mas eu queria muito ficar com ele. Eu só não sabia como levar um relacionamento nesse momento. Era meu primeiro relacionamento. Apesar de eu já ter 17 anos, eu nunca tinha tido, gente, nem uma mínima experiência. Então, na hora ele falou assim, tá, mas e aí, o que você quer fazer? Você quer terminar, então? Porque eu tava colocando muito empecilho, né? Hoje em dia eu vejo isso. E na hora eu pensei, caraca, ele falou em terminar, ele quer terminar. Eu acho que eu tô empatando a vida dele. É melhor eu terminar. Eu gosto muito dele, eu quero que ele seja feliz. E eu era assim, eu acho que foi muito medo de entrar num relacionamento, mas foi um medo inconsciente, porque eu nem sabia o que era um relacionamento. E a gente acabou terminando. Então eu terminei porque eu achei que ele queria terminar. E ele sugeriu terminar porque ele achou que eu queria terminar. Então foi um belo de um desencontro, mas a gente terminou. E nesse tempo, ele começou a ficar com uma menina que tinha o mesmo nome que eu.
Pra quem não sabe, todo mundo me chama de Lara, nas redes sociais meu nome é Lara, mas meu nome de verdade é Larissa. E ele começou a ficar com uma menina que tinha o mesmo nome. E começaram a namorar e tal, e eu falei, tá, beleza, acabou pra mim, morreu. Porque, né, eu já tinha ficado com uma pessoa que não era meu namorado, beijado e tal, isso segundo a minha religião já não era muito certo. Falei, ser talarico, entre aspas, que eu nem conhecia a menina, né, mas ficar com um cara que tem um compromisso, menos ainda, então acabou, já era. E continuei mantendo uma amizade com ele, porque era uma amizade que me fazia muito bem. Mas, gente, sem mandar indiretinha, sem nada disso, porque era virgem, sabe? Primeiro relacionamento, tinha acabado de dar o primeiro beijo, não tinha essas malícias todas, não. Só uma amizade normal, a gente conversava sobre várias coisas da vida, mundo, extraterrestre, besteiras assim. Mas eu percebi que ele começou a se afastar por causa da namorada, provavelmente tinha ciúmes e tal. E a gente já não se via, porque como eu falei pra vocês, tinha vidas sociais em bairros diferentes, nossa amizade era tudo internet. Mesmo assim, eu senti que ele tava se afastando, eu deixei. Vai viver a vida dele. E aí depois de, sei lá, acho que quase um ano, assim, um bom tempo que ele já tava com essa menina, apareceu uma oportunidade da gente ir pra uma viagem pra praia. E eu fui pouquíssimas vezes pra praia na minha vida até esse momento, principalmente tinha ido, sei lá, 2, 3 vezes pra praia na vida. E uns amigos do cursinho falaram, não, vamos se juntar, vamos pra praia no fim de semana. E alguns que conheciam ele falaram, chama ele e tal. Falei, beleza, vou chamar. E chamei ele, chamei um amigo dele e falei pra eles chamarem as namoradas, porque eles estavam namorando. Então eu não conhecia as meninas, mas eu falei, chama a sua namorada, beleza. Chegou no dia da viagem e pra mim eles falaram, não, vamos chamar, tudo certinho. A gente marcou de se encontrar em Mogi das Cruzes, porque a gente ia pegar um ônibus que ia descer pra Praia Grande, alguma coisa assim, a gente ia pra Praia Branca. E chegou no dia, eu cheguei com os meus amigos, chegou ele e o amigo dele. E eu falei, e as meninas? E as namoradas de vocês? Porque eu tava pensando, cara, é a oportunidade pra eu conhecer elas verem que eu não ofereço risco e a gente conseguir ter uma amizade um pouco mais próxima, porque assim eu posso ser amiga delas também. Eu não sabia que eu tava apaixonada por ele nesse momento, sabe? Hoje em dia eu vejo que sim, eu tava, mas nesse momento eu não sabia que eu tava, então eu pensei, a gente pode ser todo mundo amigo e tudo bem. E ele falou, as meninas não vieram e tal, só que, detalhe, ele não contou, eu acho, né, que ele não contou pra namorada dele que ele ia pra praia comigo, que era uma pessoa que ele já tinha ficado. Ele falou que ia com amigos, realmente a gente era amigo, mas acho que ele não contou pra ela a história de que a gente tinha se conhecido, que a gente já tinha ficado e tal. Aí a gente foi pra praia, eu não fiquei com ele, tipo, claro que rolava assim uns olhares, umas coisas tipo, nossa, né, mas ele tá namorando, tudo bem. Mas foi assim. E daí a gente voltou dessa viagem, não rolou nada, nem um beijo, nada, a gente, juro por Deus. E não fiquei com ninguém, era uma viagem com os meus amigos e tal. Logo que eles se conheceram, eu tinha entrado no perfil dela pra ver quem era, porque eu vi que ele tava subindo várias fotos com ela, mas não tinha um status de relacionamento. E daí eu tinha entrado no perfil dela e ela colocou assim, pra ver quem ela era, e ela me mandou uma mensagem falando assim, volte sempre. E nesse momento eu já me liguei que ela, né, tipo, tava com ciúmes, mas não respondi, deixei pra lá. E daí quando aconteceu esse episódio da praia, ela entrou no meu perfil pra ver as fotos que eu tinha subido da praia. E quando eu vi que ela tinha entrado no meu perfil, eu falei, então se ela entrou de boas, viu minhas fotos, eu também vou entrar no dela. E entrei no dela novamente, já tinha um ano, quase, não sei, 6 meses pelo menos, desde a primeira vez que eu entrei no perfil dela e ela falou, volte sempre. E eu ignorei, deixei pra lá. E daí ela foi e me mandou uma mensagem assim, isso depois da praia. O que foi? Você tá procurando alguma coisa? Quer que eu te ajude a encontrar? E aí eu pensei, nossa, que grossa, eu não fiz nada pra ela. Eu peguei e respondi. Eu peguei e mandei mensagem e falei, não tô procurando nada. Mas a outra vez que eu entrei, você me disse, volte sempre. Eu voltei. Foi exatamente assim que eu respondi. Mas, gente, eu juro que não era assim, uma ironia pra, tipo, ficar com o namorado dela, nem nada disso. Foi só porque eu achei ela muito desaforada, falou, o que você tá fazendo no meu perfil? Eu fiquei pensando, mano, ela também entrou no meu. E ela falou pra mim, volte sempre, então eu voltei agora. E aí? Sabe? Qualquer loucura. E daí ela ficou puta, ela mandou mensagem falando, você é muito sem noção, você... Aí me mandou várias mensagens. E eu não entendi porque ela tava brava comigo, porque eu não tinha
não era madura o suficiente pra entender que ela tava com ciúmes, que eu viajei com o namorado dela, que ela devia estar pensando que mil coisas passaram, mas na minha cabeça traição não era uma opção. Eu nunca tinha nem tido um relacionamento, gente. Eu era virgem, sabe? Não tinha zero malícia. Então, não conseguia entender. Não tava nesse nível de entendimento. Ainda que a maioria de vocês não acredite em mim, eu não tinha esse nível de entendimento. E daí eu fui e mandei mensagem pra ele, falei, meu, o que aconteceu? Sua namorada tá brava comigo, tá com ciúmes, tudo. E já fiquei chateada, porque eu falei, mano, se ela não vai ser minha amiga, se ela tá com ciúmes, vai ser impossível eu também manter uma amizade com ele. Porque, né, não vai rolar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, depois disso, que também eu respondi à altura, ela me mandou mensagem desaforada, eu respondi à altura. Conversei com ele me pediu desculpa, falou, desculpa, fui eu que errei, eu acabei não contando pra ela que eu ia na viagem com você. E falei que ia com amigos, mas não falei que amigos eram. Também não convidei ela, sei lá. E aí, tipo, claramente ela ficou puta quando descobriu. Eu falei, mano, isso é um problema de vocês, se resolvam. Eu não tenho nada a ver com isso, você sabe? Tipo, nunca faltei com respeito a você e nada disso. Mas, ok, né? Já era a minha chance de ser amiga de vocês. Então, é isso. Desculpa, ele falou, acho que agora eu vou ter que me afastar um pouco pra, tipo, diminuir o problema. Eu falei, meu, eu sou sua amiga e sempre vou ser sua amiga. Eu lembro muito bem disso. Falei, eu sou sua amiga e sempre vou ser sua amiga. Vai atrás da sua namorada porque isso é importante pra você. Beleza, se você não fizer isso, ela vai embora. Eu não, eu sempre vou estar aqui. Porque eu era trouxa, né? E aí foi exatamente o que ele fez. Ele foi atrás dela, parou de falar comigo e a gente ficou mais de um ano, acho que sem se falar. Eles estavam num relacionamento aí, sei lá, 6 meses, tinham 3 meses ficando, 3 meses namorando. E depois eles ficaram mais um ano namorando. E esse um ano, ele sumiu, vamos dizer assim. Eu tinha ele, acho que no Orkut, mas ele não falava nada comigo, ele não mandava mais e-mail. E eu senti muito esse afastamento dele, senti demais, porque foi o primeiro menino que eu tive uma conexão, sabe? Que eu realmente me sentia, eu tava apaixonada, né? Na época eu não falava assim, estou apaixonada, porque não era, eu não sentia assim. Eu sentia que era meu melhor amigo, que era uma pessoa que eu tinha me conectado, que era alguém que tinha tudo a ver comigo, que tinha conhecido de uma maneira extraordinária, eu achava que era alguma coisa do destino. E eu pensava, poxa, eu não preciso ser namorada dele, sabe? Ele pode namorar outra pessoa, ele pode casar com outra pessoa, mas eu queria ter ele perto de mim, ele me ajuda muito a pensar, a evoluir, eu cresci muito desde que eu conheci ele, e eu queria ter ele perto de mim, então eu fiquei muito chateada o fato dele ter se afastado, mas eu entendia que ele precisava, né, manter o relacionamento dele. Nesse tempo eu comecei a fazer teatro, conheci outras pessoas, eu terminei o cursinho, entrei na faculdade, tava pra entrar na faculdade, né? E fui viver minha vida, sabe? Mesmo assim, não me apaixonei por outra pessoa, não comecei a ficar com outras pessoas. Às vezes beijava um outro menino ali, que por curiosidade, mas era uma coisa completamente sem sentimento, sabe? Nunca mais me apaixonei. Até os 30 anos que eu tenho hoje, quase, né? 29. E daí, depois disso, eu lembro que eu comecei a fazer teatro e eu tinha uma apresentação de balé, porque eu também comecei a fazer balé, já com 19 anos. E ele foi, eu convidei, eu sempre convidava, quando eu ia fazer alguma apresentação, eu deixava no meu Face, não mandava mensagem assim, oi, eu quero que você vá, não isso. Mas eu sempre postava, né, gente, eu vou apresentar uma peça tal, no teatro tal, quem quiser ir, mandava os preços, mandava o lugar, para todos os meus amigos. E eu lembro que ele foi nessa apresentação de balé, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, caraca, que legal, né? Já passou a raiva, já passou os ciúmes, acho que ele aprendeu, provavelmente já conversaram. Trouxa, gente, trouxa. Eu falei, agora ele veio ver minha peça, e eu tava lá esperando ver ele, talvez ele e ela, e, né, sair da apresentação, e ele tava com uma outra menina. Mas não era a namorada dele, tava, tipo, como amiga. E daí eu achei muito estranho. E quando terminou a peça, muita gente veio falar comigo, a apresentação de balé, muita gente veio falar comigo, e ele tava com essa amiga, e ele mal falou comigo, assim, falou parabéns e tal, mas ele falou, vou ter que levar minha amiga em casa, então a gente se vê depois. Falei, tá, beleza, achei meio chato, porque eu falei, poxa, ele não foi prestigiar minha peça, eu acho que ele foi mais pra levar a amiga dele pra ver uma peça legal, não tinha pra onde ir, e levou a amiga dele pra lá. Então eu fiquei me sentindo um pouco, não foi tanto por mim, vai, ele só queria ver uma peça barata, tinha ingresso barato pra vender, ele foi ver. E foi assim que eu me senti. E na volta pra casa, tava com uns amigos, e um amigo dele tava lá também, o mesmo amigo que foi com a gente pra praia.
E o amigo dele tava falando, poxa, eu terminei com a minha namorada, o fulano também terminou com a namorada dele. E aí eu falei, quê? Porque eu não sabia. E ele falou assim, terminei com a minha namorada. E eu, ah, tá. Mas, tipo, na verdade, tava pensando, mas não, o fulano terminou com a namorada dele. E daí, tipo, caiu minha ficha, assim, falei, ah, então ele não enfrentou a namorada dele, tipo, eles não resolveram o problema, eles terminaram. E quando eles terminaram, ele veio me ver. Gente, se fosse hoje em dia, com a malícia que eu tenho, eu falava, mano, beleza, agora é minha oportunidade. Mas na época eu não pensei assim, eu só pensei, poxa, que triste que ele terminou, sabe? Ele tava tão feliz com a namorada. E eu queria muito ficar com ele, mas eu era muito trouxa, muito trouxa. E depois disso, gente, foi só desencontro, só tiro, porrada e bomba. E esse relacionamento, agora pra fazer um resumo, isso foi a próxima história marcante que eu tenho desse menino, foi essa coisa que teve com a namorada com o mesmo nome que o meu. Eu lembro que até no aniversário dele, uma vez, eu liguei pra casa dele e eu falei com a mãe dele, eu não conhecia muito a mãe dele, então eu liguei e falei, oi, o fulano tá? E ela falou assim, tá, não tá, quem fala? Eu falei, a Larissa. E ela, oi Lari, tudo bem, como você tá? Na hora eu pensei, cara, ela tá me confundindo, e eu fiquei muito puta. Porque eu falei, ela tá me confundindo, eu nunca dei essa intimidade pra ela me chamar de oi Lari, tudo bem, como você tá? Eu falei, ela tá me confundindo, né? Sei lá, né? Não pode até seguir não, mas na minha cabeça ficou isso. E eu falei, ah, tá, depois eu ligo pra ele, beijo, tchau. E eu falei, já não gostava que me chamavam de Lari. Depois disso, eu gostei menos. E nessa época que eu tava estudando teatro, meu professor colocou o meu nome artístico de Lara. E todo mundo começou a me chamar de Lara. Foi bem na época que eu montei o Facebook. E eu coloquei meu nome no Facebook como Lara. E acabou, ninguém nunca mais me chamou de Lari. E pra mim, ótimo, porque eu já achava que Lari pra Larissa não era tão original. Então eu achava que o Lara ficava muito melhor. E aí adotei esse nome de Lara e me chamam de Lara até hoje. Bom, gente, essa é a segunda parte da história. Foi isso que aconteceu depois que a gente se conheceu no ônibus. Tem muito mais história, gente, muito mais história. Eu contei pra vocês desde os 16 que eu conheci ele até agora, mais ou menos os 19, quase 20, que foi a época que eu tava fazendo teatro. Ele terminou com a menina, aconteceu todo esse rolo. E depois disso, a gente ainda teve mais rolo, sabe? Eu tava com 20 e a gente ficou numa coisa de ficar em idas e vindas, se via às vezes, ficava. E meu sentimento por ele foi crescendo de uma maneira muito perigosa, muito possessiva. Eu não tinha consciência de que isso era paixão, que era possessividade, porque não proibia ele de fazer nada, mas esse sentimento me impedia de viver minha vida, sabe? Porque por causa disso eu não me interessava por outras pessoas, eu não me permitia viver. Às vezes conhecia um cara, beijava o cara e falava, tá, beleza, é até aqui, sabe? Ficava super fechada, porque eu tinha na minha cabeça esse relacionamento com ele, não sei. No meu subconsciente eu idealizava que a gente ainda ia ficar junto, que a gente ia casar. Eu nunca tive o sonho de casar, mas nesse momento eu pensava que a gente talvez pudesse casar, que a gente ia ficar junto pro resto da vida. Eu não pensava em casar, tipo, igreja, vestido. Eu pensava que a gente ia ficar junto por muito tempo. E, bom, não foi isso que aconteceu. Mas, se vocês quiserem ouvir mais uma parte dessa história, agora eu vou deixar uma outra meta igual. Porque eu sei que o vídeo é longo, o assunto é muito pessoal, nem todo mundo gosta, mas é a mesma meta. Se tiver 50 likes, eu conto a terceira parte dessa história, o que aconteceu depois que ele terminou com essa menina, aí os meus 20 anos, que a gente começou a ficar, idas e vindas, eu tava um pouco mais madura, e aí o negócio começou a ficar um pouco mais sério. Vocês querem saber? Então, deixa um like nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Também não deixe de me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque eu sempre conto tudo sobre a minha vida aqui no Chile. Esse aqui é meu apartamento. Hoje em dia eu vivo sozinha, estou em outro país, e é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo, um beijo e tchau!